O que me incomoda? Nós vivemos uma época da igreja que é cheio de vagabundos espirituais. Vagabundos espirituais. Cara, o cara, ó, ele não lê, ele não ora, ele zera Netflix. Ele zera a série. Ele fala, num fim de semana, ele Game of Thrones, ele maratona. Ele se orgulha, ele fala assim, cara, virei à noite, fui até 4 da manhã pra série e tal, não sei o que lá. Mas ele não zera o Evangelho de João, pô. Nunca. Eu divido a Bíblia em 2 S's, é o que eu ensino pra galera quando a gente vai palestrar. Salvação e sabedoria. Pra mim, dos 31.102 versículos da Bíblia, um me salva. Se eu ler lá, Jesus morreu na cruz, se eu ler lá, Deus amou o mundo, que deu seu filho de tal maneira, se eu crer naquilo, eu posso ser salvo. Se eu creio que Jesus morreu numa cruz e eu passo a seguir os passos que Cristo nos deixou para seguir. Calma. Peraí, deixa eu concluir a tese. Peraí, rapidinho. Então conclui. Tipo assim, calma. Escute o que eu vou dizer. Salvação e sabedoria. O que eu entendo? Então não é só crer que é salvo. Sim. Nunca esqueça, quem salva é uma pessoa. Uma pessoa. Não é sua fé. Não é sua crença. Não é sua confissão. E nem seu arrependimento. Quem salva você não está em você. Sim. Não há nada em você que te salva. Sim. Não é o que você pode crer, o que você pode aprender, se você pega a manha, se você confessa, se você arrepende. Não. A salvação vem de um ente que está fora de você. É ele que salva. Então, é verdade. Geralmente ele salva quem se arrepende. Isso é um fato. Isso que eu ia falar, arrependei-vos. Mas, por exemplo, o ladrão na cruz que você gostou de falar, que momento que ele se arrependeu? Na hora que ele olhou para Cristo. Aliás, quando eu entendo que ele se arrepende quando ele reconhece que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus. Mas quando ele reconhece? Porque ele fala assim, ó, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele reconhece quando ele fala pro outro ladrão assim, calma, esse homem não merece estar aqui, nós merecemos, ele não. Isso. Agora vamos lá. Se você levar em conta o primeiro evangelho, que é o de Mateus, os dois começam amanhã xingando Jesus. Ele também xingou. Aquele ladrão arrependido, ele também disse impropérios contra Cristo, logo no começo. E é esse cara que vai inaugurar o... Veja, o paraíso é inaugurado por um cara que começa amanhã xingando Jesus e termina a parte da tarde dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus, que é o Salvador, fala para ele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. O que salvou ele não foi a mudança nele, o que salvou ele foi a palavra de Jesus. Então a salvação é Cristo. Sim. Agora continua. Concordamos. E é muito forte, inclusive, isso. Nós não só concordamos, mas, cara, é muito forte isso. Mas o que eu digo, pastor, a audiência deve estar já... Esse cara é doido, tira esse rapper daí, esse ex-rapper. Não, mas eu vim aqui com um propósito mesmo, que é esclarecer essas dúvidas, até a Bíblia fala que o ferro afia o ferro. Então, assim, porque nós estamos todos... A gente aprende um com o outro. Exatamente. Pastor, quando eu digo que a Bíblia tem 31.102 versículos e um me salvaria, é porque... Eu entendo e eu quero aprender mais com você sobre isso. Que quando porque eu digo. Um deles vai te mostrar Jesus, é isso? Ponto. Esse é o ponto. Entendo. Tipo assim, eu não preciso de 31.102 frases. Se eu entender uma e eu conhecer Jesus através dessa frase, ponto. A Bíblia, eu entendo ela como 2 propósitos. Ela tem um propósito número 1, salvação, e o propósito número 2, sabedoria. E o que seria a sabedoria? A Bíblia me ensina a ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser isso, ser aquilo. A Bíblia é um manual da vida. E é para isso que ela serve. Porque você pega Provérbios ali e ensina tudo. Você pega Eclesiastes. Se a gente quiser adentrar Cânticos, tem tantos, sobre tantas coisas. Então eu entendo que a Bíblia nada mais é, primário, salvação, e segundo, sabedoria. Levar uma vida aqui conforme o que Deus estabeleceu, que é o melhor a ser vivido. Então vamos colocar mais um S aí? Coloca um S de serviço. Serviço. Porque boa. assim, cara... Se eu entendo que a Bíblia é salvação, então Deus vem e me salva. Não tem nada a ver comigo. Ele que me salva, porque Ele é bom. Ok. Sabedoria. Então Ele me capacita para saber. Ok, eu vou usar essa sabedoria para ser bom marido, para ser bom pai, para ser bom funcionário, até para ganhar dinheiro para você. Tá, ok. Mas e o trampo? Então, mas aí nós entramos numa outra tese que eu acho que você vai gostar muito dessa também. Eu creio, a Bíblia tem 10 mandamentos, que depois viraram 2, certo? Uhum. Tirando os judeus lá, a história, os 10 mandamentos, não os 600 e poucos, os 10 mandamentos, depois viraram 2. Nós temos os princípios,
e nós temos o trabalho. Eu falo assim, mandamentos, princípios e trabalho. O que é princípio? Cara, casamento é um princípio, por exemplo. Ninguém é obrigado a casar. Paulo não casou, por exemplo. Vai ter, se você não casar, não vai pro céu. É um princípio. Você casa, colhe os frutos disso. Assim como temos outros princípios, como, por exemplo, eu creio que a generosidade é um princípio. São princípios que nós fazemos quando cremos em Cristo. E nós temos o trabalho. Então nós temos 10 mandamentos, alguns princípios e um trabalho. Qual que é o trabalho? É espalhar a mensagem. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus é o nosso patrão. Todo mundo vai dar conta desse trabalho. Seja para 1, seja para 10, seja para 20, para 1 milhão, conforme o que foi dado. Então, assim, isso aqui nós cremos, nós estamos em comum acordo quanto a isso, que tem um trabalho. E quando eu digo que divido em salvação e sabedoria, é porque a sabedoria, propriamente dita, é inclusive para esse trabalho. Entende? O que eu vejo, assim, cara? A Bíblia, ela ensina tudo, irmão. Então, assim, ela realmente ensina tudo e coisas práticas sobre uma vida aqui. Quer ver eu ficar bravo? É a galera começar a filosofar com a Bíblia. Fazer ela parecer um livro filosófico. Não, ela é um livro prático. É um livro prático. Cara, se eu ler a Bíblia agora, que eu tiro o ensinamento para essa conversa agora, ela é prático. Prático. Então, assim, quando eu divido em salvação e sabedoria, é que eu digo assim, cara, que o quanto você conhece da Bíblia não vai te salvar. Isso é um fato, igual a gente usou o exemplo do ladrão da cruz, eu acho que ele nunca leu a Bíblia, sei lá. Só que você conhecer dela te trará muitos benefícios espirituais, físicos, em todas as áreas. E eu defendo isso, que a Bíblia é de fato o manual da vida e ela tem um propósito maior, salvação. Se eu encontrar um cara na rua, por exemplo, eu não vou falar que Davi matou o gigante, eu vou falar que Jesus morreu numa cruz, porque o principal é a salvação. Sim. Entendeu? Então, assim, eu falo, cara... Primeiro ele tem que... O próprio Jesus, a galera pergunta para ele assim, por que os discípulos de João Batista não jejuam, os seus discípulos não jejuam? E Jesus fala, não, calma, você já viu o cara jejuar com noiva? O que eu entendo disso? Calma, eles estão me conhecendo primeiro. Os atos religiosos, isso aí é importante, mas vem depois de me conhecer. É porque assim, aí entra nas disciplinas espirituais. Isso é depois. Depois. Fala assim, cara, o cara tá me conhecendo. E eu falo assim, cara, o cara tá me conhecendo. Aí você quer que o cara jejue, leia 10 capítulos. Assim, calma aí, cara, peraí. Então, assim... Eu gostei do terceiro S, que seria o serviço, né? Que seria o trabalho. Tipo assim, tá bom. Salvação, sabedoria. Agora, tá, o que você faz com isso? Exatamente. Serviço, meu amigo. Exatamente. Serviço, porque não tem poucos ceifeiros, a seara não é grande, poucos trabalhadores. Então, você está sendo chamado agora para o reino. Para o reino. Trabalho. Se você falar do evangelho para uma pessoa... Você já está trabalhando para Jesus. Qual que é o problema hoje? O problema, cara, é que a igreja evangélica ela é uma ótima parteira e uma péssima pediatra. No sentido de que a pessoa... Você fala, a pessoa vem, aí você recebe com a placa lá, você é bem-vindo, não sei o que, tal. Só que no day after dessa experiência... Eu já vou julgar você porque você está com essa tatuagem. Eu já vou julgar você porque você, sei lá, você não conseguiu parar de fumar em uma semana. Eu já vou acabar com a sua raça porque você, sei lá o quê. Então, eu acho que falta esse serviço no sentido de que, tá, Jesus me chamou. Com essa mensagem que ele me ganhou, é que eu tenho que ganhar outras pessoas. Eu tenho que fazer isso. Sim. O ID é para todos, não é para alguns, não é para o pastor, não é para o líder da igreja. Não, o ID de Jesus é para todos. Se você conscientiza as pessoas que passam pelo seu treinamento, não sei como você chama lá, e termina o evento, o negócio, fala assim, agora vamos falar do último S, que é o serviço. Boa. Vou incluir na próxima já teremos. O que você faz com tudo isso que você está ganhando de carga, essa carga de conhecimento que você está tendo aqui, essa revelação da Bíblia que você está tendo aqui, o que você faz com isso aqui amanhã? Cara, eu tenho uma brincadeira que a gente fala, né? Eu não sei nem de onde surgiu isso, que a galera, o pessoal da igreja fala que lá no céu vai ter uma coroa com as pedrinhas. Já ouviu essa história? Vai ter uma pedrinha, cada alma que você trouxe vai ser uma pedrinha na sua coroa. Isso já. E aí eu costumo dizer pra galera que eu ouvi um testemunho uma vez do cantor Lázaro. Sabe o cantor Lázaro? Lembro. Ele fala que ele aceitou Jesus porque tinha um cara que vendia pastel e falava de Jesus pra ele. E aí eu brinco com a galera e falo assim, cara, o Lázaro trouxe 1 milhão de pessoas pra Cristo e esse cara do pastel trouxe 1 milhão e um. Porque ele trouxe o Lázaro e mais todo mundo que o Lázaro trouxe. Então lá no nosso evento, lá na Day Hunt, que é a nossa palestra, a nossa imersão, eu falo pra galera, cara, todo mundo que tá servindo aqui vai ter uma pedrinha junto comigo, porque nós somos engrenagens do mesmo sistema. Então, tipo assim, eu tô aqui pregando, palestrando, o outro tá servindo a água, o outro tá não sei o quê, mas cada alma aqui tá na conta de todo mundo. Cara, um dia na Inglaterra, o ano era 1850, sei lá.
alguma coisa assim. Depois dá um Google aí, vocês vão ver. Teve uma nevasca muito grande. Uma nevasca, neve, 1 metro de neve. E era domingo de manhã. Ela falou, não vai ter culto. Aí o irmão diácono falou, mano, alguém tem que abrir a igreja. Vai que alguém vai, né? Aí colocou a galocha e tal, e foi a pé ali, rompendo a neve, não sei o que lá, abriu a igreja. Devia ter mais ou menos no culto, mais ou menos umas 9, 10 pessoas, mais ou menos umas 9, 10 pessoas. O pastor não conseguiu ir, o pessoal do louvor não foi, tá, isso é fato, tá? Aí se reuniram lá todo mundo, batendo queixo, tal, né? Tal, fechou a porta. Falou, bom, e agora? Vá. O pastor não tem quem prega, ninguém sabe cantar, pregar, não sei o que lá. Aí falou, vamos fazer uma oração aqui. Alguém traz uma palavra e vamos embora. Fazer uma roda de oração, tá bom. Aí fizeram uma roda de oração. O irmão diácono, que foi lá para abrir a porta, era o mais graduado, por assim dizer. Mas ele nunca tinha pregado uma mensagem. Aí ele pegou dessas... Eu não lembro quantas pessoas tinha, mais ou menos umas 10 pessoas que apareceram. Um era visitante. Era um adolescente. Já até sei quem é. Sabe quem é? Era um adolescente. Aí o diácono pregou uma mensagem ali, abriu a Bíblia, lá, olha para Jesus, não sei o que lá. E o garoto aceitou Jesus. E o garoto era o Charles Spurgeon. Caraca, eu ia falar que era o Billy Graham. Billy Graham é outra história. Não, outra história. É o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores inglês. Charles Ou Spurgeon. seja, eu tenho uma Bíblia de estudo dele. Esse cara foi o maior ganhador de almas daquele século. E ele foi ganho para Jesus assim. Então, aí entra o serviço, você está entendendo? Sim. Por exemplo, passamos aqui não sei quanto tempo do nosso tempo. Beleza. Quantas pessoas estão ouvindo agora e que precisavam ouvir isso aqui para ter um start, falar assim, olha, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Então eu vou me posicionar. Eu fico falando de Corinthians, eu fico falando de Fluminense, sei lá o quê, eu fico falando de Bolsonaro, eu fico falando de Lula, eu fico falando de STF, não sei o que lá. Então eu vou criar vergonha na minha cara e vou falar daquele que morreu por mim. E vou me posicionar. Amém. Às vezes uma postagem, Amém. um stories, eu creio muito uma nisso. coisa que ele fizer, vai ter alguém que vai ser alcançado lá na ponta e vai falar assim, cara, quantas vezes, às vezes eu posso para o senhor, pastor, isso aí mudou minha vida. Amém. Eu vou te dar um testemunho da minha mãe, que foi um tapa na minha cara. Cara, eu nunca... Escuta isso aí, Johnny. Isso aqui vai ser forte, ó. Eu tomei a minha mãe me deu um tapa na cara que eu não literalmente, tá? Que eu nunca vou esquecer. A minha mãe, ela acompanha alguns pastores, assim, né? E ela vê umas lives de oração. Sei lá, coisa de mãe, né? E aí, todo dia, minha mãe me mandava um link de um cara pregando. Todo dia. Era todo dia. Oração da manhã, não sei o quê. Todo dia. Eu falei, meu Deus. Tipo velho de Facebook. Todo dia. Aí um dia eu falei assim, eu tava meio bravo no dia assim. Eu falei assim, mãe, para de me mandar esse negócio aí. Eu nunca entro nesse negócio, nunca vejo. Fica me mandando todo dia esse link da oração da manhã, de não sei o quê. Essa hora eu tô dormindo. Para de mandar esse negócio pra mim, mãe, não sei o quê. Eu falei desse jeito, né? Minha mãe mandou um áudio pra mim assim, oi filho, quem disse que eu tô mandando pra você? Eu estou mandando pra todos os meus 23 contatos do WhatsApp. Toma! Aí eu falei assim, meu Deus. Nesse dia eu tomei um baque, sabe por quê? Porque eu tenho hoje, sei lá, 2 milhões de seguidores. Se eu pregar pra 200 mil, eu fiz menos que minha mãe. Porque a minha mãe mandou pra todos os 23 que ela podia. Então os meus 100 mil não são todos que eu posso alcançar. Esse dia minha mãe me ensinou uma aula. Isso é o que a gente está falando sobre o serviço. Porque... para cada um é dado conforme cobrar. Vai ser cobrado conforme dado, né? Então, assim, ela só tinha 23 contatos. Ela falou, mas eu mandei para todos. 100%. Eu alcancei 100% da minha base. 100% eu mandei. Então, esse cara, acho que isso daí para mim é o evangelho puro e simples. Sabe, o evangelho simples. Eu falei, cara, é isso. A minha mãe não prega, a minha mãe ela não tem um conhecimento teológico, nem técnico, nem entende de marketing, de rede social, então, mas ela sabe encaminhar a mensagem no WhatsApp. E o que ela podia fazer, ela fez. Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo aqui, eu sei que essa conversa naturalmente levanta vários debates, várias histórias e tal, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar que quando Jesus fala, quando a Bíblia fala, né, que nós somos parte de um mesmo corpo, isso é, cara, a mão e o pé estão em prol do mesmo objetivo. O olho, o nariz, estamos todos em prol do mesmo objetivo, que é avançar isso. E essa questão do como que chama? Do serviço, tem alguém aqui que é teu parente aqui, está dizendo assim, ó,
Que lapada da tia Mísia. A sua mãe chama Mísia? É verdade. Aí, ó. Minha mãe. Ah, que legal. Aí é o seguinte, cara. Esse negócio do serviço, o que me incomoda? Nós vivemos uma época da igreja que é cheio de vagabundos espirituais. Vagabundos espirituais. Cara, o cara, ó, ele não lê, ele não ora, ele zera Netflix. Ele zera a série. Ele fala, num fim de semana, ele Game se of orgulha, Thrones, ele maratona. Ele se orgulha de falar assim, cara, virei à noite, fui até 4 da manhã pra série e tal, não sei o que lá. Mas ele não zera o Evangelho de João, pô. Nunca. Ele não zera o Evangelho de João nunca. Você tá entendendo? Então, vagabundo espiritual. Vagabundos espirituais. Não oram, mas pede oração. Fala que crê na oração. Não estuda, mas quer ouvir bons pregadores. São exigentes. Sommelier de pregação. O pastor César eu não gosto porque ele é pobre. Fulano eu não gosto porque não sei o quê. O outro eu não gosto porque não sei o quê. Tá. Ele mesmo não lê o Evangelho. Não lê nada. Vagabundo espiritual. E nós temos hoje uma leva de vagabundos na fé. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter a perspectiva do serviço. Eu gostei muito dessa tese. No final dessa esteira, no final desse funil, tipo assim, o que você faz agora? Alguma coisa manda pros seus 23 contatos. Alguma coisa vai ter que fazer. Pega agora e manda aí pros seus 23 contatos no WhatsApp, cara. É isso. Cara, que